Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 30 de junho, e também fechamento do mês. Olhando já diretamente para o gráfico mensal, o Ibovespa terminou o mês com alta de 0,61%. Ainda dentro de uma característica, em termos de zigue-zagues, de uma movimentação para baixo ou lateral. A gente pode observar que aqui, quando fez algo semelhante aqui para trás, o primeiro candle do mês foi um candle aí de indefinição, até fechando também em alta aqui de 0,95%. Depois mais um candle de definição e aí se estendeu para baixo. Não significa dizer que vai fazer a mesma coisa, mas enfim, está dentro dessa característica de baixa. E basicamente o mês foi isso aqui, ó. Traçando aqui a linha que divide aqui o mês foi o retângulo. Foi uma baita indefinição, difícil operacionalmente, a não ser questão de vou buscar venda nas resistências, até identificar que realmente está dentro do retângulo, demora um pouco e aí compra no suporte. Essa seria a alternativa. O fato principal é que o mês de julho tende a trazer algo favorável, seja para cima ou para baixo, ou seja, abrindo a chance de ter um movimento, algo assim. Pode fazer um rompimento para um dos lados e reverter forte para o outro lado. Então é algo para a gente ficar atento, bem atento, principalmente no rompimento e no possível reteste dessas regiões, seja região de resistência, que é olhando para o mensal, 54.360 e mínima 54.548. Enfim, perdendo esses dois níveis aqui, ou rompendo um desses níveis, que eu ficaria mais atento para buscar alguma operação a favor de uma nova tendência. Nesse momento, o Ibovespa montou no pregão de hoje um candle também de indefinição, 0,13% de alta, ou basicamente estável. A perda da mínima dele já representaria uma chance maior de dar continuidade à queda, e principalmente a perda da mínima do pregão de ontem representaria, pelo gráfico 60 minutos, um pivô de baixa. Depois desse forte movimento de baixa, teria um pivô de baixa. E a superação da máxima do pregão de hoje representaria um pivô de alta e apontaria de novo para um possível reteste da zona de resistência dessa congestão. Enfim, seguimos de forma lateral aí no Ibov, vamos ver em que momento de julho isso aí vai ser rompido para cima ou para baixo. PTR4. A Petro terminou o mês apresentando aqui, botando um gráfico mensal, no mês uma alta de 3,08%, ficou ali em 12,71. Mais uma vez, tentou ficar acima dos R$13, como aconteceu no mês passado. No mês retrasado, ela conseguiu fechar acima dos R$13, no mês passado não, e nesse mês também não, tentou ficar acima e não conseguiu. Então a Petro, por enquanto, segue apontando num cenário que faria mais sentido que eu já venho falando aqui, para baixo. Mas não tem como descartar que ela pode sair rasgando tudo para cima. Então, nesse momento, a máxima de hoje, que foi 12,99, enfim, o patamar dos R$13, já é um ponto de referência de avaliação para mim na continuidade dessa posição. Ou seja, ela precisaria romper logo. Se demorar para romper e romper aqui para cima os R$13, posso sair da posição vendida que a gente tem antes mesmo do ponto de stop estabelecido, que foi em 13,20. Na Vale 5, a Vale confirmou o candle de ontem, que já havia fechado abaixo do suporte principal, ali na faixa dos R$16,45. Queda expressiva de 4,12%. Enfim, o ativo termina um mês desmontando a possibilidade de manter-se dentro do movimento de subida no gráfico mensal e estabelecendo no decorrer do mês de junho um pivô de baixa no gráfico semanal, o que aponta mais para a busca de uma região ali na faixa dos 15, por volta dos R$15. R$15 a R$14,85 seria a região de suporte principal. E depois disso, já para baixo dos R$14,46 até R$14,23, os próximos níveis de suporte para esse ativo. Para voltar a gerar alguma sinalização mais relevante por parte dos compradores no decorrer de julho e trazer a possibilidade, por exemplo, de compra de um fundo ascendente, o ideal é que esse ativo voltasse para cima desses vários fundos anteriores que foram perdidos aí na faixa dos 16,45. E aí, dando prosseguimento, BBAS3, hoje cheguei a recomendar uma venda nessa ação na perda da mínima do pregão de ontem. Ela
ameaçou perder, mas conseguiu ainda se manter acima, fechando em alta de 2,02%. Segue sendo da mesma forma, segue sendo um ativo que não tem uma sinalização de baixa, mas dentro do que eu apresentei ontem na videoanálise, na última videoanálise, falando de BBS3, eu sigo ainda, vou ficar de olho nesse papel no decorrer do mês de julho. Se apresentar alguma sinalização de início de movimento de baixa no gráfico semanal, a minha tendência seria para trabalhar numa posição de venda com a relação risco-ganho que seria, no meu entender, interessante. Não descarto, logicamente, no decorrer de julho, olhar para a compra na BBS3. Vai depender do que ela apresentar aí para frente. Cielo fechou o pregão hoje com alta de 3,67% e o mês bem, com alta de 9,55%. Estava ali, não sabia se retomava a tendência de alta ou não, dificuldade de se manter acima dos R$42. Os dois últimos pregões conseguiu fazer isso e terminou acelerando hoje uma bela alta, rompendo vários topos anteriores. Então, ponto positivo para esse papel, para quem opera rompimento, depois de um candle de força, seria uma alternativa na superação da máxima de hoje, 44,09, com stop em 42,03 ou 41,99, logo abaixo dos R$42. O objetivo dessa operação seria a projeção do risco, numa relação risco-ganho de 1 para 1. Tamanho do stop, o risco seria o tamanho do stop da operação. Então, no decorrer de julho, é um papel também para a gente ficar de olho na questão de buscar oportunidade na ponta compradora através de movimentos corretivos que vem apresentar em julho. A BEV3 ela vai fazendo algo parecido com o que a CL3 fez. Ela vem ali essa aqui está com a tendência de alta, não perdeu a sua tendência de alta, está em cima no patamar de resistência importante, mas não consegue gerar queda, mesmo estando ali numa possibilidade de gerar um movimento de baixa. Então ela pode fazer algo semelhante com a CL3, romper forte aqui para cima. E uma forma de tentar pegar esse movimento seria, por exemplo, no G60 fechar acima dos R$19 e, por exemplo, 19,18, uma hora de pregão, uma primeira hora de pregão, por exemplo, fechar acima de 19,18, comprar a superação da máxima desse candle, trabalha com stop abaixo dessa mínima e tentar pegar um movimento aqui para cima que pode levar o papel a buscar os próximos topos ali na região dos R$19,50. E aí daria já para começar a ajustar o stop numa movimentação para cima em cima da BEV3. PSSA3 também fechou um mês muito bem. O mês passado já tinha sido um mês bom e esse mês deu continuidade, rompendo aí a sua máxima histórica, fechando o mês com alta de 5,66. O mês não, a semana. Aqui a semana nem fechou, né? O mês fechou aqui, ó, com alta expressiva de 14,33%, montando um pivô, retomando basicamente a tendência de alta no gráfico semanal, no médio prazo. Forte movimento de alta no gráfico diário. Então, assim como o CL3, é um papel para a gente monitorar movimentos de correção, seja um movimento lateral, correção no tempo, ou para baixo, uma correção aí no preço, para buscar a alternativa de compra a favor de todas as tendências desse papel. Por outro lado, PK4 afundou, derretendo aí 2 meses seguidos, derretendo sem muito repique. O repique mais visível aqui foi esse aqui, ó, e resolveu afundar de novo. Para quem tentou de diversas formas, e eu fiz uma tentativa e ela não acionou a entrada de compra contra tendência, não deu certo, compra contra tendência, ou não acionou compra contra tendência nesse ativo. Queda de 14,42% no mês e apontando para esse fundão aqui na faixa ali dos 71,25 e depois tem 3 topos ali, praticamente 2 topos, e um rompimento desses 2 topos na faixa dos R$70. Seriam os próximos níveis de suporte dessa ação. Caminhando para essa região seria um patamar de gerar um repique de alta um pouco mais, vamos dizer assim, consistente dessa forte movimentação para baixo, bem esticado para baixo. É importante ressaltar que o ativo está em tendência de baixa pelo gráfico mensal, diário e semanal, enfim, alinhadinho para baixo. E GGBR4, outro papel alinhado para baixo, tendência de baixa pelo gráfico semanal, tendência de baixa pelo gráfico mensal, pivô de baixa no mês, fechamento abaixo da mínima que ela tinha atingido, queda de 3,61% no mês, segue sendo papel também complicado. Quando está tudo alinhado para baixo, torna-se mais difícil operar contra a tendência em cima desses papéis. Tem que arriscar mais, tentando pegar um stop mais curto possível ali via G60 e respeitar esse stop, não desrespeitar o stop.
Então é um ativo, tanto o PK4 como o GGBR4 podem trazer oportunidade de contra-tendência um pouco mais adiante, nos próximos pregões, um pouco mais adiante no mês de julho, ou dependendo do recuo que elas fizerem, também apresentando possibilidade de nova venda um pouco mais acima. Então é isso, amigos, muito obrigado pela atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.